Mateus 1,18. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos agora te ouvir. Essas pessoas vieram não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. A boca vai ser minha, mas a palavra, a direção vai ser do Senhor. Fala, meu Pai, e nos abençoe através dessa palavra. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas precisam ouvir. E eu peço, meu Pai, que elas saiam daqui com essa direção, de fato dizendo: Deus falou comigo. Em nome de Jesus, que elas entendam a Tua palavra, para a Tua glória, e quem crê diga amém. Eu nunca falei aqui sobre esse José que eu vou falar hoje. Eu já falei para vocês a história do José que os irmãos traíram, do José que foi vendido como escravo e foi para o Egito e se tornou governador. Já preguei algumas vezes, mas hoje eu quero falar de um outro José. O José que casou com Maria. O José que, quando noivo, passou uma situação muito difícil. E eu quero tirar lições dessa história com vocês. Ele não foi um mero coadjuvante, não. Ele fez a diferença. Se prega pouco sobre ele, mas ele nos deixa muitas lições. Eu queria tirar algumas com vocês. Vamos lá, Mateus 1, versículo 18, diz assim. Coloca na tela, por favor. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la como? Secretamente. Olha para mim aqui, por favor. Olha a primeira lição que nós aprendemos com José. Ele tomou conhecimento que ela estava grávida, não teve nenhum contato sexual com ela, tinha razões para poder falar dela, mas tinha caráter e não queria desonrá-la, manchar a reputação dela, e ele preferiu não falar besteira. Eu sei que tem pessoas que elas não medem as consequências do que elas falam, mas quando você fala de alguém, diz muito a seu respeito. Quando você vê pessoas falando dos outros para você, um dia elas podem falar de você para os outros. O que você fala dos outros pelas costas diz muito sobre você. Tem muitas pessoas que prejudicaram a reputação de outras pessoas, e até a verdade vinha à tona, demorou e trouxe aí muitas consequências ruins. Tenha cuidado quando você falar de alguém. Você quer falar, fale pela frente. Tenha cuidado, porque as palavras que nós falamos não voltam mais. Ele teve o maior cuidado com Maria. Estava até com razão. E tem gente que fala sem razão. Mas ele era justo, ele tinha caráter. E ele queria agir secretamente. Ele não estava entendendo o plano de Deus ainda. E a Bíblia diz assim no versículo 20: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu quem? Um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está, olha só, gerado é de quem? É do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Era impossível, humanamente falando, Maria engravidar sem ter
um relacionamento com um homem. Mas Deus é Deus do impossível. Você não pode perder a sua fé quando você se depara com um momento difícil. Então a sua fé serve para quê? Se não é para nos momentos difíceis você estar firme, a sua fé serve para quê? Eu não posso largar a fé quando eu me deparo com uma situação considerada impossível, considerada feia, considerada difícil. Era impossível para os homens, mas Deus tornou possível ela engravidar sem ter contato com nenhum homem. Foi obra de quem? Foi obra do Espírito Santo. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer coisas que ninguém acredita. Deus age aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é soberano. Você sabe por que muitas pessoas elas ficam desanimadas, desmotivadas, mal? Porque elas criam muito uma expectativa em pessoas e em maneiras que Deus vai agir. E quando não vem por onde elas estão esperando, elas murcham, elas desanimam. Só que Deus, Ele trabalha de várias maneiras, da maneira que Ele quiser. Deus pode fazer coisas na sua vida diferentes do que fez na vida de outras pessoas. Ele pode usar pessoas improváveis. Ele pode usar pessoas que um dia te decepcionaram, e essas mesmas pessoas que já te decepcionaram podem te abençoar. Ele pode fazer vir de pessoas que você nunca imaginou que dessas pessoas viriam coisas boas para você. Deus pode trazer de lugares que você nunca pensou que vinham vitórias, e vem. Quando você é uma pessoa que crê nos planos de Deus, quando você é uma pessoa que tem fé nele, na palavra dele, você sabe que ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Se não vier de onde você estava esperando, vem de onde você não estava esperando, mas vem, porque Deus é fiel. Amém? Quando José teve esse entendimento que era obra do Espírito Santo, quando ele entendeu que era plano de Deus, então ele aceitou. Ele já estava abrindo mão de Maria. Cuidado para você não abrir mão de coisas que Deus não mandou você abrir mão. Cuidado para você não sair de lugares que Deus não mandou você sair. Às vezes Deus te coloca em lugares pesados, mas para você ser luz naquele lugar. Às vezes Deus te coloca com pessoas complicadas, para que você abençoe essas pessoas. Tem gente abrindo mão de sonhos, de projetos, de ideias, porque encontrou dificuldades. Você não pode ser essa pessoa que na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou diante de dificuldades, você venha desistir. Isso tem que alimentar a sua fé. Isso tem que dar força para você. Quando você encontrar dificuldades, isso tem que dar forças para você seguir em frente. É porque você está no caminho certo. Amém? O Espírito Santo convenceu, José. Diz assim, versículo 21: e dará à luz um filho, e chamarás seu nome como? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para mim, por favor. Era muito grande o que Deus ia fazer. Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque se você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, então você também sabe que você vai enfrentar lutas grandes. A situação de José não foi fácil, mas naquele sonho que ele teve, Deus, através de um anjo, falou com ele que quem iria nascer era o Salvador, e o nome era Jesus. Aprenda a dar nomes ao que você quer. Aprenda a determinar antes de acontecer. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse: quando eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E foi. Muitas pessoas chegaram aqui na igreja dizendo o seguinte: quando eu entrar no templo, Deus vai falar comigo. Quando eu entrar, Deus vai me dar uma direção. Quando eu clamar, Deus vai me responder. Eu ainda vou dar testemunhos no altar. Tem gente que quando vê as pessoas dando testemunhos, ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela já colocou isso dentro dela.
Eu já atendi pessoas que falaram assim: bicho, eu comprei até minha roupa para o meu testemunho. Eu separei minha roupa, falei: vou dar com aquela roupa o meu testemunho. Aprenda a determinar. Aprenda a dar nome às coisas que você deseja antes delas chegarem. E diz que o nome é seu Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 22: e tudo isto aconteceu, lê alto agora, para que se cumprisse o que foi dito da parte de quem? Pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha para mim, por favor. Tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, a promessa de Deus. A sua fé não pode estar apoiada numa religião, em um homem, em uma igreja, em uma instituição. A sua fé tem que estar apoiada no que está escrito na palavra de Deus. E quando você for orar, aprenda a orar citando a palavra de Deus. Por exemplo, se eu estou angustiado e eu vou orar, eu falo: Deus, o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra. Eu estou usando a palavra de Deus. O que Deus prometeu, eu estou pedindo para que se cumpra na minha vida. Eu não estou dizendo: Deus, eu estou mal, me ajude. Não, eu não estou apresentando só minha necessidade, eu estou apresentando o que Ele prometeu. É verdade o que o Senhor prometeu? Então cumpra na minha vida. Então quando eu oro, eu cito a palavra de Deus, para que Ele cumpra o que prometeu. Eu não quero nada mais, nada menos do que o que Deus prometeu. Quando uma pessoa me procura enferma, doente, eu pego o azeite, unjo ela e faço oração da fé. E eu falo para Deus: o Senhor disse que se houver alguém doente no meio de vós, chame o presbítero da igreja, o pastor da igreja, esse unja com óleo e faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. O Senhor falou, eu estou aqui orando em nome de Jesus, cure essa pessoa. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu estou colocando a minha fé no que está prometido na palavra de Deus. Quando você for orar, então ore em cima das promessas de Deus. Amém? Agora vamos entrar no assunto principal de hoje. Diz assim, versículo 24: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu o quê? A sua mulher. Agora lê o 25 em voz alta. E não a conheceu até que deu o quê? A luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Olha para mim, por favor. José, ele teve que esperar. Qualquer noivo, ele não vê a hora de ter a sua noiva. O mais importante para o noivo é o bolo. O mais importante para o noivo é a roupa dele? É a roupa da noiva? O que ele quer é a noiva. Mas ele teve que esperar. E eu sei que nós não gostamos de esperar. Mas quando nós esperamos em Deus, isso nos abençoa. Jesus teve que esperar. Deus não pegou a barriga de Maria e um dia e bum, nasceu Jesus. Foi assim? Não. Ô bispo, não dá para nascer em 3 meses não? Dá para nascer em 5 meses não? Não, Jesus teve que esperar. Abraão, nosso pai na fé, teve que esperar. Os heróis da fé tiveram que esperar. Por que você não tem que esperar? Por que você não aprende a esperar em Deus? Não é esperar murmurando, desanimando, desacreditando, se entregando aos problemas. É esperar confiantemente. É esperar sabendo que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus nunca perdeu uma guerra. Você acha que Ele vai perder sua guerra? Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele está na sua batalha, você acha que vai terminar mal? Olha o fim
de quem esperou em Deus. Olha o fim de Jó. Se não foi sendo honrado duplamente. Olha o fim dos heróis da fé que confiaram em Deus até o fim. Olha o que Deus fez. E morreram salvos. Aprenda a esperar. Cuidado com a sua impaciência. Porque a sua impaciência faz mal para você e faz mal para pessoas que você acaba ferindo, machucando. Tem gente aqui, sabe o que ela precisa para Deus abençoar ela? Pedir perdão a quem ela tem machucado. Pedir perdão a quem ela tem descontado. E coitado ou coitada não tem nada a ver com o problema, mas a pessoa anda tão impaciente que ela briga com todo mundo. A sua impaciência traz consequências que não são boas para você. O mal gosta de nos ver paciente. Deus gosta de nos ver esperando nele. Amém? Quando eu sei que tem alguém me esperando, eu não gosto de fazer ninguém esperar. Por quê? Porque eu não gosto que ninguém roube o meu tempo. Eu não gosto de roubar o tempo de ninguém. Se você marca alguma coisa com alguém e chove, tem um imprevisto e acontece alguma coisa, você se sente mal quando você tem caráter. Meu Deus, a pessoa está me esperando, meu Deus, não comeu até agora, meu Deus, ela está lá até agora. Não é assim que você fica? Por quê? Porque te incomoda. Você acha que Deus não sabe quem está esperando nele? Ultimamente você tem murmurado, reclamado muito, vivido impaciente? Ou você tem confiado em Deus? Porque a confiança nos abençoa, esperar nos abençoa, a paciência nos abençoa. Bispo, mas a situação está falando forte, mas o mal está falando forte. Você tem que ouvir Deus. Manda o diabo calar a boca, manda a situação calar a boca. A situação pode ser feia, a situação pode ser crítica, a situação pode estar pior possível. Se você ouvir Deus, você tem forças para esperar. Você sabe por que tem pessoas aqui de pé? Dormindo, se alimentando bem, enfrentando graves problemas, mas na fé. Sabe por quê? Porque Deus está sustentando. Porque Deus está dando forças, porque Deus está ajudando, está mantendo ela de pé, porque Deus sabe que ela está dependendo dEle. É difícil esperar, é difícil, não é fácil não, mas termina bem. É difícil esperar, porque nós queremos tudo para ontem, é difícil. José queria Maria, mas teve que esperar. Por um tempo, ele não teve condições de tê-la. De repente você está vivendo um tempo que você não está tendo condições de ter o que você quer, mas é um tempo. De repente você não está tendo a condição que você queria ter, mas você vai ter. Foi um tempo, foi um período, mas o Senhor Jesus nasceu. Não fique preocupado não, porque se você está esperando em Deus, vai nascer sua vitória. Se você está esperando em Deus, vai nascer maior do que o que você está imaginando. Olha quem nasceu foi o Senhor Jesus. Quem nasceu foi quem dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Quem nasceu foi nosso Salvador. Eu não sei o que está para nascer na sua vida, eu não sei o que Deus está gerando para você. Eu sei de uma coisa: Ele chamou você aqui hoje para você entregar a Ele a sua ansiedade, para você entregar a Ele a sua impaciência, para você entregar a Ele o que está pesando, te fazendo mal, porque vai nascer o que você quer. Amém? Pode não nascer hoje, pode não nascer amanhã, mas uma hora nasce, porque você está esperando em Deus. E quem espera em Deus é abençoado, cedo ou tarde. Fique em pé e diga: vai nascer minha vitória. Fala com fé: vai nascer minha vitória. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. É uma grande multidão da cidade.
Olha para mim agora, para você entender. Essa passagem dá detalhes. O Senhor Jesus estava passando e vinha um enterro. Uma mãe arrasada, uma mãe quebrada por dentro. Ela já tinha perdido o marido, ela já conhecia aquele caminho que ela estava passando. Ela não queria novamente passar por ali. Ela estava em direção ao cemitério para poder enterrar o filho dela. Eu não sei quanto tempo atrás ela perdeu o marido. Ficar viúva nos dias de hoje é fácil? Nunca foi, nunca vai ser. Mas antes era mais difícil. Eram 3 em casa, ficaram 2. Tinham 3 e ela perdeu o marido. Ela enterrou o marido. O filho dela deveria ser o maior companheiro dela. O filho dela era uma pessoa importante para ela. E chegou essa bomba. O filho morreu. Só Jesus sabe como cada pessoa está por dentro. Só Ele. Ninguém sabe. A Bíblia diz que Ele conhece até o abismo. Ele vê até o inferno. Ele não vê o que está dentro do homem. Ele sabe. Ele sabe o que você não demonstra. De repente quem olha para você vê você bem, acha que você está bem, mas só você sabe como você está por dentro. De repente quebrado, com vontade de sumir, de fazer uma besteira. Ela estava muito mal, mas estava levando o filho dela para enterrar. Ela queria tudo menos voltar a viver aquilo ali. É difícil quando você volta a viver uma situação que você pensou que nunca mais ia viver. Passar por uma situação que você pensou que nunca mais ia passar, mas era a situação dela. Muita dor, muita tristeza. Eu imagino quantas coisas passaram na cabeça dela. E agora? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? Ela viu o filho morto. Ela não imaginava que Jesus ia aparecer. Ela não imaginava que Jesus ia ressuscitar. Na cabeça dela acabou. Não tem mais jeito. Mas para Jesus tudo tem jeito. Às vezes vem esse pensamento: e agora como é que vai ser? Eu quebrei, eu fali, eu agora perdi a sociedade, e a pessoa me deu um golpe, e agora como é que vai ser? E agora nessa situação? E Jesus apareceu ali. Jesus apareceu ali. E olha o que diz a Bíblia. Olha só. E vendo-a, Deus vê. Ele vê. Não fique pensando: Deus não me vê, Deus te vê. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quem é que estava morto? O filho. Mas Jesus resolveu primeiro o problema dela. Ela estava chorando por causa do filho. Ela precisava, na cabeça dela, de resolver aquele problema do filho. Mas Jesus primeiro resolveu o problema dela, para depois ressuscitar o que ela perdeu, trazer de volta o que ela perdeu. Primeiro Jesus trabalha em nós. Se você me perguntar: bispo, qual é a coisa mais difícil para o senhor nessa reunião? Sabe o que eu vou dizer para você? Mudar a sede de vocês. Porque você vem com sede de ganhar dinheiro, você vem com sede de pagar quem você deve, de resolver os seus problemas. E eu tenho parcela de culpa nisso. Porque eu vou para a televisão e falo: você que está aí na mão de agiota, você que está ameaçado de morte, de despejo, você que está ameaçado, você que está no fundo do poço, vem aqui, nós vamos te ajudar. E vamos te ajudar mesmo. Mas a maior luta, a maior dificuldade é mudar sua sede, para que você tenha sede de Jesus, para que você tenha sede de Deus. Porque se primeiro você entrar no reino de Deus, Ele dá mais do que o que você pede. Coisas que você acha que nunca vai voltar, volta.
Coisa que você acha que nunca vai resolver, Ele resolve. Coisa que você nunca imaginou que Ele ia fazer, Ele faz. Porque primeiro você entrou no reino. E tudo que você conquista no reino, sabe por que Ele quer que primeiro você entre no reino? Para que primeiro você tenha salvação. E para que tudo que você conquiste, você não perca. Porque você conquistou dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus não entra inveja, não entra olho grande, não entra nada disso. Quando você vê uma pessoa dizendo, foi a inveja que me destruiu, foi olho grande, alguém fez uma porcaria, foi porque a pessoa não estava dentro do reino. Ou você acha que inveja pega na gente? Mas por causa do título? Do tempo de igreja? Não, porque estamos dentro do reino. Se eu sair do reino, se qualquer um dos meus companheiros saírem do reino, o mal atinge. A nossa proteção está dentro do reino. Está dando para você entender? A hora que você mudar o seu foco, a sua sede, e a sua sede, passar a sede, ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, de seguir a direção de Deus, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Ela pode não mudar da noite para o dia, mas você vai colher frutos e vai conseguir ver sua vida crescendo. Vai ser montanha russa não. Você vai ver as suas conquistas sendo estabelecidas de uma a uma. A nossa maior dificuldade é mudar a sua sede. Jesus, Ele sabia que aquela mulher, ela estava arrebentada. Eu não sei que tamanho era aquela cidade. Acredito que deveria ser uma aldeia, uma cidade pequena. Todo mundo deveria conhecer a marca daquela mulher. Coitada, ó. Coitada de fulano. Porque notícia ruim corre. Morreu fulano, nasceu é mais difícil, né? Ninguém fala, ou fala-se pouco. Mas morreu, e morreu fulano. Quem é? Filho de Beltrana. Aqui, a viúva? Ela tinha uma marca. Mas aonde Jesus chega, a marca sai. A marca de morte, o trauma, o complexo de inferioridade. Aonde Jesus chega, a marca do diabo é tirada. Ela tinha uma marca de perder, ela tinha uma marca de morte. Mas Jesus trouxe a vida. Jesus chegou ali na hora certa, com a palavra certa. Quando você valoriza Jesus, Ele te dá a palavra certa na hora certa, o socorro na hora certa, a resposta na hora certa. Ele é Deus. Agora olha o que diz aqui. Olha o que diz. Agora no 14, Ele pediu para ela parar de chorar. Esse não chores era dizendo assim, ó, fica tranquila, para de sofrer, eu estou aqui, eu vou resolver o problema, não precisa chorar mais não. Primeiro Ele tratou dela. Tem gente toda arrebentada e quer ajudar todo mundo. Primeiro você tem que ter Jesus, tem que ter o Espírito Santo. Primeiro você tem que ter a sua vida com Deus, e depois você ajuda os outros. Aí Ele disse assim, ó, diz assim, 14, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto fez o quê? Assentou-se e começou a falar. Olha aqui para mim, por favor, preste bastante atenção agora, não converse. Olha o que Jesus fez. Ele parou o enterro. Jesus para coisas que ninguém para. Jesus parou o vento. Lembra que os discípulos falaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem para o vento? Jesus tem poder para parar a morte. Cadê o bispo Adilson? Bispo Adilson que o diga, parou a morte. Já disse aí, é prova. Parou a morte, 16 minutos morto. Parou. Jesus para a morte, para a humilhação, para a vergonha. Ele para a dor, Ele para o que tiver que parar. Ele para, Ele é o único que tem poder para parar tudo. Ele pode fazer você parar de sofrer ou não pode? Ele pode. Ele pode muito mais do que você imagina. As pessoas quando dão testemunhos aqui, elas falam, nunca imaginei, eu vim para resolver um problema. E olha o que Deus fez na minha vida. Porque Jesus pode tudo.
O enterro parou. Aquela mulher saiu mal de casa. Você acha que ela voltou como? Arrasada? Chorando? Preocupada com o futuro? Não. Onde Jesus está, a preocupação com o futuro para. Quando Ele está na sua vida e você se preocupa com alguma coisa, você lança nele preocupação, ansiedade, seja lá o que for. Jesus parou o enterro e falou com o jovem: jovem, levanta. Levanta. Ele levantou e ele começou a falar. Nunca tinham visto aquilo. Ficaram admirados. Eu imagino como é que foi naquela cidade o rebuliço, porque ela sai chorando e volta sorrindo. Ela só perdia marido, perdia filho. Mas Jesus estancou as perdas. Ele pode estancar a sua hemorragia financeira. Ele pode estancar tudo que você vem perdendo. Ele pode fazer você parar de perder. E se porventura você perder alguma coisa, você não se perde nessa perda, porque você sabe que não é perda, é livramento dele. Aí você diz assim: bispo, mas eu perdi um marido, um filho, um ente querido. Mas não existe consolador mais do que o Espírito Santo para consolar e dar força para você, se de fato isso aconteceu literalmente. Eu imagino aquela mulher que estava arrasada, vendo o filho dela se levantando. Eu imagino aquela mulher que estava mal, misturando o choro com um sorriso. Meu filho voltou. Meu filho voltou. Meu filho está vivo. Quem acreditava, quem olhava para aquele garoto morto e acreditava que ele ia ressuscitar? Ninguém precisa acreditar em você. Tem gente que olha para a sua empresa, para o seu comércio, e fala: está morto. Tem gente que olha para você e acha que você está morto. Você não precisa que ninguém acredite, que ninguém creia. Se todo mundo aqui não crê, em você não tem problema. Mas se você crê em Deus, em você vence. Você vence. Jesus ressuscita o que estiver morto na sua vida, não importa o que é. Ele tirou aquela marca. Ela não ficou conhecida na cidade mais como uma mulher que perdia, como uma mulher da morte. Ela ficou conhecida como a mulher do milagre, como uma mulher que Jesus mudou a vida dela, como uma mulher que parou de sofrer. Ele mudou tudo emocionalmente, espiritualmente, Ele mudou tudo. Depois Ele ressuscitou. E sabe o que é que Ele fez? Olha o versículo seguinte, para terminar, diz assim: e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ele não mudou, não. Jesus não mudou, não. Ele é o mesmo. Aquilo que ninguém acredita que pode acontecer, Ele faz. Aquilo que ninguém para, Ele para. Ele faz isso. Inclusive, segunda que vem, quando os bispos dos países estiverem aqui, nós vamos fazer a segunda-feira do pare. Eu não sei o que você quer que ele pare, mas vai parar. Agora você precisa dele. Por quê, bispo? Porque quando você enfrenta o mal, você só consegue vencer com ele. Você não vence com a sua sabedoria, com fama, com dinheiro. Você vence com Jesus. Inclusive com Jesus você consegue vencer até a morte. Porque ainda que você morra, crendo nele, você viverá. Está dando para você entender? Agora, ele não vai vir, ele não vai entrar na sua vida, se você não der o primeiro passo, não se entregar a ele, não decidir largar as coisas erradas.
Tem gente se comprometendo a alma dela, está até ganhando dinheiro, mas se morrer vai para o inferno. Está até avançando profissionalmente, e quem olha para ela pensa que ela está arrebentando, mas o diabo está gostando, porque ele está vendo que tem sujeira ali. É uma questão de tempo. Quando você morrer, você vai levar o quê? O caixão tem quantas gavetas? Nenhuma. Use a fé com inteligência, pense. Eu quero que você conquiste, que Ele pare o seu sofrimento, que Ele faça milagres, que Ele marque a sua vida com vitórias, mas eu quero que você seja salvo, esteja no reino de Deus. Nós vamos orar agora, mas agora nós não vamos clamar mais, não, porque Deus já ouviu o nosso clamor. Eu quero chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, só Deus sabe como eu estou por dentro. Eu estou precisando de Jesus, eu estou precisando de paz, eu estou precisando parar de chorar, de viver desesperado. Eu estou muito preocupado com o meu futuro, com o meu amanhã. Só Deus sabe como é que eu estou. Eu deito, meu corpo para, mas minha cabeça fica 1 milhão. Eu vivo desassossegado, eu tiro o sossego da minha esposa. Eu estou mal. E eu sei que Jesus separou essa noite para me abençoar. Jesus teve compaixão dela, e vai ter de você também. Não importa o que você fez de errado antes de entrar aqui. O que importa é que agora você vai entregar tudo na mão dele. Sua vida, sua vontade. Você vai sair do banco do motorista e vai deixar ele dirigir. Como é que aquela mulher voltou para casa? Arrasada? Não, bem. Como é que você vai voltar para casa? Bem, em paz. Vai dormir em paz e vai dar tudo certo. Amém? Nós vamos fazer a oração agora. E eu queria que você que diz assim: bispo, essa palavra é para mim, ninguém acredita em mim, eu estou numa situação que por dentro eu fico assim, tentando mostrar que eu estou bem, porque eu tenho criança, eu tenho filho, eu tenho filha, e só Deus sabe como eu estou por dentro. Eu tenho responsabilidade, tenho uma preocupação tão grande com o futuro. O que eu perdi, eu só nem imagino o que eu já perdi. Mas eu quero parar de chorar, eu quero confiar em Deus. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Fiquem todos em pé, venha cantando. Está chorando? Aquela mulher estava por dentro. Ela não imaginava o que o Senhor ia fazer. Ela pensava que estava tudo acabado. Ela pensava que o futuro dela já era, não tinha mais futuro para ela, não tinha mais futuro para a família. Ela pensava que acabou. Não tem nada acabado, meu Pai. Não tem nada perdido. Quando o Senhor entra numa vida, o Senhor não muda primeiro fora, o Senhor muda dentro. O que fazia ela sofrer era a morte do filho, mas o Senhor primeiro não agiu no filho, o Senhor falou com ela. Essa pessoa tem problemas, luta,
lutas, perdas, dificuldades. Fala com ela. Fala o que nós não conseguimos falar. Fala, meu Pai, porque a tua voz encoraja, a tua voz dá força, a tua voz dá ânimo, a tua voz tira o medo, a ansiedade, a preocupação, o desespero. Tua voz é ela que faz toda a diferença. Se eu falar que estou orando por essa pessoa, é muito fraco diante de tudo que ela está enfrentando. Mas se o Senhor falar, eu sou contigo, então, meu Pai, muda tudo. Fala com ela. Não diga nada agora, por favor. Faça silêncio. Ele fala quando a gente se cala. Tira o fundo também. Tua voz agora, Pai. Basta uma palavra tua e ela vai se agigantar diante do problema. Basta a minha certeza que o Senhor é com ela, que nem da morte ela vai ter medo, quanto mais dos problemas. É com o Senhor, meu Pai. A gente pode falar a noite toda aqui, se só não falar. Creia que Ele é contigo. Eu não sei o que te fazia chorar, sofrer, mas o Jesus que acabou com o sofrimento dela vai acabar com o seu sofrimento. E aquela mulher que chegou bem em casa, porque Jesus mudou aquela situação, vai fazer você chegar bem em casa. Abra sua Bíblia no livro de Esdras 8:21. Esdras 8:21. Esdras capítulo 8, no versículo 21. Quem já achou, levante a sua Bíblia por gentileza. Ó Deus Todo-Poderoso, esse momento para nós é um momento sagrado. É um momento que todos nos calamos, ninguém conversa, ninguém se distrai. Ficamos atentos para te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, mas faça ser, meu Deus, entendido tudo que vai ser falado. Não deixe o mal bloquear o entendimento. Não deixa, meu Pai, o mal trazer o sono, a distração. Dá ouvidos e que haja esforço, interesse para essas pessoas te ouvirem. Que a fé do teu povo seja afiada com a tua palavra e eles possam se fortalecer e receber as direções que eles precisam para vencer através dessa palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Esdras 8, versículo 21. Então apregoei ali não ouvi, um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim, por favor. O jejum é uma arma
poderosíssima que muitos não usam. No mundo espiritual, a força do jejum, da oração é muito grande, e o diabo sabe disso. O ser humano não gosta de jejuar, nós gostamos de comer, sim ou não? Agora, quando você entende a grandeza do jejum no mundo espiritual, é algo tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus foram envergonhados diante de uma espécie de demônios que eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. O diabo não saiu, o mal resistiu, e eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus chegou, libertou, eles ficaram admirados e foram perguntar ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus foi bem claro, ele disse: há castas, espécies de demônios que não saem senão com jejum e oração. Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra, ela está vendo a atuação do mal, o diabo quer humilhar, quer envergonhar, o diabo quer tirar tudo, o diabo está vindo forte, o diabo está usando quem pode, quem não pode, e ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você, eu posso atender, faço isso com o maior prazer, mas eu quero que você tenha uma fé independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília, ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada, Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dEle. Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa. Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou num momento difícil, eu falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não,
não é de uma forma religiosa não, eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui, e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém? Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo, olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta, e você não está conseguindo vencer, porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando a ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda, Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, ó, 21, eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22, porque tive o quê? Não ouvi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre quantos? Todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que é que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. E ele era amigo do rei. Ele podia falar, rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou, eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando. De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque, sabe, seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei, mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome. Eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar, peraí, pô, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim. Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens.
Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use. Mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Nem orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz. Muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas, e ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou, e ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele R$50, e ele pegou os R$50, ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os R$50, e quando foi dar os R$50 de propósito, ele mostrou os R$50 assim, ela estendeu a mão para agradecer. Ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio, ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça? Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso. E deu 50 para ela. Ela disse que na hora, sabe, na hora ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que é que ele quis dizer? Em outras palavras, eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, porque o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Ó Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que o Senhor pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Brio mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo, e eu estou nessa situação servindo o Senhor. Que é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros, mas quando ela resolveu contar com Deus, ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força. Era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse. Olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o quê? Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão. Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A
A mão de Deus, a boa mão de Deus não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz, que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos, e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Dê alto agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim. Você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas. Por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade, que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso. Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça e comece a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou.
Começou no coreto, não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. E eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você acha que você não vai chegar onde você quer não, é? Você acha que você não vai chegar aonde Deus quer não, é? Agindo Deus, ninguém impede não. Ninguém vai parar você não. Só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar. Eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus uma jornada feliz. Nós vamos pedir a Deus agora coragem. E se você diz assim: bicho, eu estou com medo, eu estou correndo risco de perder meus bens, eu estou correndo risco de não ter condições de sustentar a minha família, eu estou correndo risco de morte, de despejo, você vai vir aqui na frente. Você que diz assim: bispo, eu preciso de uma jornada feliz. Você que diz: bispo, eu estou com vergonha. Não por mim, não por mim, a minha situação foi exposta, mas é por causa do nome de Deus que eu quero glorificar, que eu quero santificar. Eu não quero envergonhar. Você acha que se a Igreja Universal não pagasse as contas dela, não iria envergonhar o nome de Jesus? Sim ou não? Iria ou não iria? Você vê as pessoas dizendo: a Igreja Universal está me devendo? São milhares de aluguéis, são várias emissoras de TV. Agora pegamos mais uma. Vê se a gente deve alguma coisa para alguém. Graças a Deus que não. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Antigamente, para a Igreja Universal alugar um lugar, era isso aqui, ninguém confiava. Hoje, todo mundo quer. Quando você vencer, todo mundo vai te respeitar. Você vai chegar. Jejue com propósito, ore com propósito, faça essa corrente com propósito. Você vê aquelas bandeiras lá fora, na frente do templo? É porque nós sabemos que nós vamos chegar no mundo inteiro. E aonde a porta não se abriu ainda, Deus vai abrir. Esdras chegou onde queria e reconstruiu o que o diabo tinha destruído. Que Deus te ajude a chegar onde você quer, a reconstruir o que foi destruído. Que Deus te ajude a chegar na condição que você quer, para que você possa ajudar outras pessoas. Que Deus te ajude abrindo o que precisa ser aberto, para você chegar onde precisa chegar. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.